grandioso Senhor. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Santo, Santo, ó Senhor Deus poderoso és. Diga ao Senhor, diga ao Senhor. Tu és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, amém, aleluia. Reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia. Que o Senhor reine no nosso Brasil. Aleluia. Que reine em cada coração. Que reine em cada família. Senhor, Tu és santo, és santo, santo, ó Senhor Deus poderoso és. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, Tu és santo. Mais uma vez, Tu és santo, Ele é santo, só o Senhor Jesus, poderoso és. Diga ao Senhor, diga ao Senhor, amém, 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 amém. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, hoje é quarta-feira e parece que a semana está passando mais rápido. Estamos juntos, como sempre falo, mesmo que virtualmente, celebrando a nossa fé. Esta semana estamos chamando de Semana da Reforma Protestante. No próximo sábado, dia 31, nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante. Um movimento maravilhoso de resgate da palavra do Senhor. Foi o maior avivamento que a igreja viveu na sua história lá em 1517, quando Martinho Lutero, assim como com outros companheiros, começaram a lutar contra as heresias, contra a corrupção na então Igreja Oficial de Deus. O catolicismo cresceu, a igreja cresceu, mas junto com ela as heresias, a corrupção, a desonestidade e a corrupção no sentido de corromper a palavra do Senhor. Martinho Lutero, então, defende 95 teses, pede uma avaliação da liderança, ele era um monge, e o desafio era
resgatar a palavra, voltar aos princípios da palavra. Naquele tempo, quem governava era Pio X, e o grande problema era a venda de indulgências, quando para construir o Vaticano, que hoje está lá na Itália, não é isso? Vendia-se a salvação. A partir dali, vários desafios. No dia de hoje, então, a nossa ênfase é a reforma. E nós vamos trabalhar aqui sobre os 5 pilares da reforma protestante, o que nós chamamos os 5 solas, somente em latim. Você já conhece, já ouviu em outros momentos, mas hoje queremos trazer à memória, refrescar a sua memória e sempre trazer à reflexão a importância de estarmos sempre pensando nisso diante de tantas coisas à nossa volta, ok? Você pode adorar o Senhor já cantando aí Agnus Dei, interpretado por Michael Smith, e nesse momento nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Timóteo, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo orientando então a Timóteo para que ele vivesse na perspectiva sempre da palavra. Então o primeiro pilar que nós temos é o sola scriptura, ou somente as escrituras. Para nós que somos cristãos, protestantes e batistas, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ele é o livro que nos conduz à salvação. Nós lutamos com isso, por isso, todos esses anos. E apesar de algumas coisas serem pregadas de forma equivocada em nossos arraiais, a maioria do povo batista vive na perspectiva de que a palavra do Senhor, as Escrituras, são inspiradas. Foi o Espírito Santo quem trabalhou no coração de 40 homens durante 1500 anos. No momento que o cânon judaico estava organizando os livros, vendo a revelação de Deus, e encontramos de Gênesis e Apocalipse uma capacidade extraordinária de unidade, que nós chamamos da inerrância da palavra de Deus. Não existe erro na palavra do Senhor, tudo se conecta, tudo se completa. Louvado seja o nome do Senhor. A luta da reforma protestante foi para que esta palavra fosse popularizada. Tanto é que Martinho Lutero foi logo traduzido para o alemão, depois foi traduzido para o inglês, para o francês, e as pessoas começaram a ter acesso às escrituras. Não era um domínio do sacerdócio, não era um domínio da língua chamada sagrada, que era o latim. E isso teve custo. Teve custo para Martinho Lutero, teve custo para João Calvino, Zwinglio e tantos outros homens e mulheres que foram inspirados a continuar em frente também. Esta palavra que lemos aqui, que todas as semanas nós pregamos, nós ensinamos, é a palavra de Deus. Nela encontramos a salvação. Então, quando o apóstolo Paulo escreve que ela é inspirada, ela é feita para ensinar. Eu e você somos ensinados por Deus nas Escrituras. Por mais que nós tenhamos outros livros, por mais que nós tenhamos revistas, por mais que nós tenhamos alguns anexos de estudos, nenhum deles está acima da palavra de Deus. E essa era a grande luta no catolicismo, que não tem a Bíblia como a palavra de Deus. Ela é mais um em tantos outros ambientes ou relíquias sagradas. A tradição já está maior do que a Bíblia. O Papa, instituído como infalível, é aquele que escreve textos maiores do que o que está na Bíblia. Não é verdade? Ninguém é infalível, mas na doutrina católica é. Ele é chamado de pontífice, que significa construtor de pontes. O único pontífice que a Bíblia diz que tem é Cristo, que é o mediador, e daqui a pouquinho o pastor Alex vai falar sobre solo Cristo. Nós precisamos ficar com a palavra do Senhor. Estamos vendo, irmãos, heresias e más heresias. Essa semana, um pastor batista de uma grande igreja de São Paulo, numa das suas pregações, falou que a gente precisa atualizar a Bíblia neste novo mundo para acolher homossexuais e gays. Olha só.
Nós acolhemos todos os pecadores. A igreja é um lugar que foi acolhido por todos os pecadores. Mas a prática desse tipo de sexualidade é pecado, assim como fornicação, adultério, prostituição. E ele diz que a gente tem que atualizar porque a Bíblia está velha. Um problema. Ainda pegando o Papa, que nesse período é o Francisco, que alguns chamam ele de comunista, de progressista, ele falou que nós precisamos, que a igreja precisa, também dentro desse tema do homossexualismo, as pessoas precisam ter as uniões, homens com homens e mulheres com mulheres. O que a gente percebe que a cada dia, o que está escrito nessa palavra, ela como eu poderia dizer, obsoleta para as realidades do mundo de hoje. Queridos, ou a palavra de Deus é ou não é. Aquilo que eu sempre falo para vocês do liberalismo teológico. Aqueles que acham que contém. E aí pesca, tira aquilo que quer de acordo com as conveniências. Mas os eleitos de Deus, aqueles que confiam no Senhor, que o Espírito Santo habita nele, vai entender sempre essa palavra. E nós vamos pregá-la com compaixão, com misericórdia, com firmeza, com justiça, porque ele diz aqui que é para repreender. Pecado, irmãos, é pecado. E o que a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Agora, é uma questão de fé. Repreender, corrigir e instruir em justiça. Que justiça? A justiça do Senhor. Queridos irmãos, no dia de hoje, quando nós estamos trazendo essa reflexão, você precisa ler a palavra do Senhor, meditar nela e manter-se fiel nela. Estamos cheios de heresias, falsos pastores, falsos mestres. Estamos vivendo um período de apostasia já, porque as pessoas querem ouvir os comichões nos ouvidos, as vãs sutilezas, com um discurso de amor, com um discurso de compaixão. Fique ligado, fique atento, e com humildade a gente vai seguindo a palavra de Deus. Somente as Escrituras têm autoridade sobre a nossa vida. Amém? Convido você agora para louvar ao Senhor, cantando Está Escrito. Logo depois, pastor Alex vem falar sobre Solo Cristo. Tá bom? Tua palavra eu sei que posso confiar. Quando eu precisar de direção, nela estou seguro e sei que posso me abrigar. Quando eu precisar de proteção, teu socorro sempre a mim virá. Toda vez que eu a te clamar, mas se no deserto não ouvir a tua voz, eu me lembrarei das palavras que o Senhor já me falou. Está escrito, sou mais que vencedor. Está escrito, precisar
Está escrito, Deus ao meu lado está escrito, Ele me ama e que jamais me deixará. Está escrito, Deus é o meu provedor. Está escrito, nada me faltará. Está escrito, Ele me ama e que jamais me deixará. Solos Christus, somente Cristo. É importante entendermos que essas 5 bases da Reforma Protestante, essas 5 bases da teologia reformada, são bases em resposta à construção, ou na verdade a tentativa da desconstrução da fé que vinha sendo propagada pela Igreja Católica até então. De acordo com a Igreja até aquele momento, não existia salvação fora da Igreja, pois o Papa, ou a figura da Igreja, era o grande mediador entre Deus e os homens. Era necessário, mesmo que fosse de uma maneira financeira, que fosse paga a salvação, que fosse paga a entrada ou o caminho de acesso a Deus. Porém, é somente através de Jesus, através de Cristo, que nós temos o contato com o seu Pai. Talvez quando falamos sobre isso, ou falamos sobre reforma, alguns pensem que isso ficou para trás, ou alguns pensem que isso é algo do passado. Porém, quantas vezes eu questiono o irmão ou a irmã, você ouviu, eu vou fazer uma visita a tal igreja, pois lá realmente tem uma oração poderosa, ou vou pedir para o irmão fulano de tal fazendo uma oração, pois a oração dele é uma oração que tem muito efeito. Meu irmão, minha irmã, isso é uma falácia. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João, através de sua sabedoria, vai escrever que Jesus é o Verbo que se fez carne, fazendo referência ao poder de Deus, o Deus que cria todas as coisas através da fala. A sua fala toma vida, habita entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Ele é o único intermediário. E por que ele, o Filho de Deus, seria o único intermediário? Primeiramente, como disse, ele é o Filho de Deus, totalmente homem. Isaías vai dizer que é o servo sofredor, como o próprio João Batista vai chamá-lo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício máximo, o sangue derramado na cruz do Calvário para a salvação da minha e da sua vida. E além disso, muito além disso, aquele que toma sobre si a chave da morte, do inferno, e nos salva para recebermos a vida eterna. E tudo isso de graça. Paulo vai dizer em Colossenses que todas as coisas estão debaixo do poder de Cristo. Jesus é o sacrifício supremo, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é o Senhor de toda a criação. Jesus é o único caminho, Jesus é o único capaz de mediar o nosso contato com Deus. Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso sumo sacerdote. A função do sumo sacerdote era aquele que levava a propiciação, levava o sacrifício para o perdão dos pecados do povo diante de Deus. Jesus é esse sumo sacerdote. O sacrifício do pecado é a sua própria vida. O sacrifício pelo nosso pecado é a sua própria vida. Jesus é aquele que abre e rasga o véu na cruz do Calvário de baixo para cima. A partir da vida terrena dele, nós temos acesso novamente à presença de Deus. Somente Cristo. Solos Christus.
clamaram ao Senhor, ouviram a palavra do pastor Alex, Jesus é o único mediador. Ponto. Não existe outro. Não existe pastor, presbítero, papa, apóstolo, nenhum. É só Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós pensamos no terceiro pilar agora, nós pensamos na graça, sola gratia. Somente a graça do Senhor salva. O que nós batistas pregamos, e uma das pregações ou nossa identidade é a graça, que não existe mérito humano. Não existe nada que eu e você, querido irmão, querida irmã, possamos fazer para alcançar um lugar no céu, na casa de Deus na eternidade. A casa é dele, ele convida quem ele quiser, ele chama quem ele quiser. A bondade de Deus se revela todos os dias e nós só estamos vivos pela bondade dele. Você está me ouvindo aqui nesse momento porque Deus está permitindo que nesse momento da gravação aqui, nessa quarta-feira de manhã, a misericórdia se renovou na minha vida, como na sua também, se você estiver me vendo, e tantos outros. E é tão bom entender a graça que nos dá liberdade. Nós não precisamos fazer nada para colocar um seguro espiritual. Já viu essa doideira das pessoas que, graças ao Senhor, eu me libertei disso há muitos anos? É seguro de carro, é seguro de celular, é seguro de casa, é seguro disso, é seguro de vida. Você fica pagando, você fica gastando e investindo em coisas temporais, passageiras. E, biblicamente, não são nem nossas. Agora, você imagina se nós tivéssemos que ficar segurando ou criar um seguro da nossa salvação. Estávamos perdidos. É pela graça do Senhor. Não existe mérito humano. Aí o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículos 8 e 9, ele vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, irmão, por isso. É pela fé. O apóstolo Paulo, já naquela época, as pessoas sempre quiseram manipular Deus. E a graça do Senhor nos aproxima dele, quando nós cremos no Senhor. Por que não é pelas obras? Porque a vanglória seria grande. Já é para muitos. Então tem pessoas que buscam sacramentos, já falei para vocês, o batismo não é um sacramento, a ceia do Senhor não é um sacramento, sacramento significa ato, meio de graça, participou do ato, você é agraciado, e tantas outras coisas criadas. Irmãos, é pela fé. Então se eu ficar criando dispositivos, acessórios, para que Deus me salve, aquilo que o pastor Alex falou de Jesus, vai por água abaixo, que Jesus como mediador. Aquilo que eu falei agora há pouco sobre as escrituras vão abaixo. Então, aproveite esta graça e viva a liberdade com o Senhor. A graça, irmãos, faz com que eu e você entendamos o quanto Deus nos ama. Mesmo sendo pecadores, mesmo sendo maus, mesmo vivendo em trevas, ele veio com Cristo, ele veio através de Cristo, ele veio em Cristo nos salvar. Valorize essa graça. Não permita que nada nem ninguém venha tirar isso de você. Existe um evangelho que é sendo pregado por aí, que é o evangelho humanista, que é um evangelho egoísta, que é o evangelho de que a pessoa aceita Jesus, a pessoa escolhe Jesus, como se Jesus fosse um qualquer. E muitos dos nossos púlpitos pregaram isso. Nós precisamos entender que se somos discípulos de Jesus, porque Ele nos chamou, é pela graça. Terminamos a campanha de missões nacionais, porque Ele me amou primeiro, isso é graça. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você nesse momento agora para louvar ao Senhor, cantando Maravilhosa Graça. Não é isso? De Phil Wickham, que fala: teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Ouve, adore e a gente volta daqui a pouco. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor. Declara: és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Declare: digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Com suas mãos declare: digno é o poder de Deus, Ele é. Digno é o poder que a morte venceu, digno é o poder de Deus, digno és, para
hoje livre sou. Somente as nossas vozes, maravilhosa graça. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sola fide, somente a fé. Assim como já falamos sobre as outras solas, sobre as outras bases da teologia reformada, é importante entendermos que a crença histórica naquele momento é que a salvação do homem ou da alma do homem vinha através de suas obras, vinha através de suas ações, pois, afinal de contas, com doações à igreja, com compras de indulgência, com sacrifícios, com penitências, era possível conquistar o perdão do pecado. Porém, a reforma vai dizer que nada disso é necessário, pois o único sacrifício, como já foi dito aqui, era Cristo, somente Cristo. Mas aqui nesse momento nós precisamos entender que nós somos justificados através da fé, e somente pela fé. Um ponto interessante e importante frisar aqui, que existe um questionamento quando a reforma e a teologia da reforma vem sendo construída, se Paulo e Tiago entram em contradição. Afinal de contas, Paulo vai dizer que é somente pela fé que nós somos justificados por Deus. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então estaria a palavra de Deus entrando em contradição? Jamais. Paulo e Tiago se complementam. Paulo está focado no momento de falar sobre a justificação de cada um de nós. Nós somos justificados somente pela fé. Quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, Tiago está complementando aquilo que foi dito por Paulo, pois essa fé que justifica as nossas vidas traz consigo obras, traz consigo o resultado das obras. Essas obras são o resultado dessa fé genuína, dessa fé que justifica as nossas vidas. E em que seria essa fé? Essa fé seria no pastor Marcos ou no pastor Alex? Não. Essa fé seria na igreja? Não. Essa fé talvez é aquela fé que nós sentimos em um momento passageiro, um momento de dificuldade? Não. Essa fé é a nossa inteligência ou a nossa intelectualidade. Eu sei quem é Jesus Cristo, eu conheço, sei que Ele é o Filho de Deus, sei que Ele viveu, morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Não. Essa fé é a fé em Jesus Cristo. Essa fé é a fé que transforma as nossas vidas. Essa fé é a fé que justifica as nossas vidas. Pensem que essa fé é a mão estendida de um mendigo que recebe o presente de um rei. E esse rei é o nosso Deus. Esse presente é a vida eterna. Nós somos esse mendigo, nós somos esse miserável, aquele que não tinha dignidade, aquele que não tinha e não tem merecimento de receber o presente. Essa mão estendida, essa mão que se estende para receber esse presente, é a crença que nós temos na salvação através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como já foi dito, é o sacrifício máximo. E a fé nele, a fé em sua palavra, a fé em sua existência, a fé em sua ação sobre as nossas vidas, é a fé que nos atinge, é a fé que nos transforma. E com essa transformação é a fé que gera obras. Mas é somente pela fé em Jesus Cristo, que nós somos justificados. Eu e você nunca seríamos merecedores. Eu e você nunca alcançaríamos o status de merecedor da salvação. Chegaríamos ao final dessa corrida pela salvação. Mas nós recebemos isso de graça. Nós recebemos isso através da fé. Sola fide.
irmãos, agora para falar sobre o quinto pilar. Então, o pastor Alex acabou de falar sobre a fé, e nesse momento a gente fala que toda a glória é para Deus. Solo Dio Glória. Meus irmãos, Deus é o Criador Supremo, é o Deus Pai. Se revelou na criação do universo e quando nos criou a sua imagem e semelhança. Tudo o que devemos fazer para Ele, por Ele. Ele é a fonte de toda a vida. No decorrer da história da humanidade, da revelação dele na história do mundo, e principalmente no povo de Israel, muitas pessoas tentaram tirar a glória dele. No dia de hoje, quantas pessoas adoram ídolos achando que estão adorando a Deus? Adoram a Cristo achando que aquele Cristo crucificado naquela cruz é uma divindade. Estão agora aqui no Rio de Janeiro nos preparativos para reformar o Cristo Redentor, que no ano que vem completa 90 anos. Muito bonito, símbolo, é um símbolo cristão, mas é idolatria. Jesus não tem 90 anos. O verdadeiro Cristo Redentor é eterno. Então só a Ele a glória, só a Deus glória. No decorrer do desenvolvimento da igreja, quantas pessoas, quantos reis, quantos líderes, quantos imperadores, nos dias de hoje, quanta perseguição. Mas Deus está sempre no seu lugar como Deus, é o único Deus, não existe outro Deus. Mas quantas pessoas vivem no politeísmo, quantas nações invocam divindades que não existem. Mas nós que somos de Deus, eleitos por Ele para uma nova vida, estamos aqui celebrando a nossa fé nesta data. A palavra de Deus no Salmo 145, dos versículos 1 a 5, diz assim: Ó Deus, Rei meu, eu te exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei teu nome para todo sempre. Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas. Amém? Tudo que eu e você fazemos é por causa de Deus. A Bíblia diz que Deus opera e nós cooperamos. Todo o poder que está no seio da igreja emana de Deus. Mas quantas pessoas vivem nos seus ministérios poderosos e não dão glórias a Deus, não dão glórias a Cristo, se acham maiores e melhores do que os outros? Quando nós pensamos na religiosidade, tem gente que acredita muito mais em Maria, muito mais em ídolos do que na própria existência de Deus. Irmãos, precisamos viver de tal forma a glorificar o nome do Senhor. Somente a Deus glória. E nós glorificamos a Deus com uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de fé, de coragem, e vamos seguindo em frente. Somente as Escrituras revelam quem é Deus. Não é verdade? Somente Cristo é o mediador. É somente pela graça que vamos ser salvos. É pela fé que a gente confia e que a gente conhece Deus a cada dia. E tudo isso vai redundar na glorificação do nome de Deus, do Deus El Shaddai, do Deus Emanuel. E esse Deus que faz parte da minha história e faz parte da sua história, tem nos sustentado até o dia de hoje. Quantas pessoas nós conhecemos, meus irmãos, que abandonaram esse Deus no meio do caminho? Por quê? Porque nunca conheceram. Como eu falei no início, a apostasia é notória em vários lugares do mundo. No Brasil, tem se tornado um celeiro de heresias. E hoje, com as redes sociais, como tem sido mais fácil disseminar ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Mas independente disso, nós que somos discípulos de Jesus, vamos seguindo em frente. Convido você agora para adorar o Senhor cantando Quão Grande é o Meu Deus. Faça isso com o coração grato, faça isso com fé, com esperança, e daqui a pouco eu volto para a gente dar
novas orientações e terminarmos o culto. Amém? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão
bom, irmãos, que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Quando nós passamos por lutas, achamos que Deus diminuiu diante dos problemas. Mas isso é algo inadmissível para aqueles que acreditam verdadeiramente em Deus. Terminamos o culto agora pedindo a Deus que continue abençoando a luta de muitas mulheres que estão fazendo tratamento contra o câncer. Terminamos o Outubro Rosa e fica aqui uma homenagem a todas as mulheres, e sabemos que o câncer de mama é uma das doenças que mais matam as mulheres no Brasil e no mundo. Mas isso não significa que Deus não ame essas mulheres. Significa que nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, que o pecado manchou o mundo com tantas lutas, com tantos problemas, mas a gente segue em frente. Amém? O Kim, como vocês sabem, está em casa. Aleluia. A cirurgia foi um sucesso, ele agora vai iniciar uma nova fase de tratamento, não é? Continue orando pelo Romero, continue orando pela Sandra. Se você quiser ajudá-lo financeiramente, você pode procurá-lo sem nenhum problema. Se você quiser doar alguma coisa, eles estão numa caminhada, mas a nossa igreja tem suprido também, tem ajudado, porque eles são do nosso rebanho, e juntos vamos seguindo, aprendendo com todo esse evento. Sabemos, irmãos, que graças ao Senhor tem diminuído muito o contágio, mas nós precisamos continuar mantendo o isolamento, a higiene das mãos, o álcool gel, as máscaras. Para quê? Para que nós não venhamos a pegar. Eu, depois desse período todo, não sei se peguei. A maioria de nós, fazer o exame é muito complicado, mas vamos seguindo com fé, com esperança. Ok? Vamos orar pelos enlutados, de tantas lutas que as pessoas têm, as famílias que perdem seus amados. Vamos orar, irmãos, para que novos empregos sejam gerados nessa retomada da economia, homens e mulheres que estão sem os seus empregos. Vamos, irmãos, continuar orando pelas eleições, não é verdade? Precisamos ter um prefeito que cumpra o que está escrito nos nossos documentos, vereadores honestos, dignos. Estamos cansados de ser enganados. Pesquise, ore, assista os programas aí eleitorais para que você possa fazer juízo de valor. Precisamos que em 2021 alguma coisa mude diante de um cenário tão difícil que estamos vivendo em 2021. Continuamos a orar pelas vacinas. Parece que até o final do ano uma vacinação vai começar, mas tudo ainda está em estudo. 2021 ainda vai ser um ano difícil para todos nós, mas com fé, com coragem e esperança a gente segue em frente. Continue orando pela Glaucia, que está se recuperando bem, pelo Sérgio, Adaías, pela Érica e tantos outros irmãos e irmãs que na sua caminhada vão enfrentando lutas. Vamos passando por vales, por desertos, lembrando sempre que Deus está conosco. Uma das máximas da Reforma Protestante é que a Igreja Reformada está sempre reformanda, ou seja, ela está sempre em reforma. Nós precisamos, nesse processo de autoexame, de autoavaliação, nos princípios da Palavra de Deus, precisamos seguir em frente, corrigindo, atualizando a nossa fé em Cristo Jesus, não atualizando a Bíblia, seguindo em obediência e santidade ao Senhor. Não deixe que a religiosidade, que a zona de conforto, que o pecado venha te afastar das bênçãos do Senhor e mais ainda de Deus. Se Deus permitir, no próximo sábado estaremos juntos na Escola Bíblica Sabática. Se você quer estar no próximo domingo, você precisa ligar para a igreja, falar com a Catiene na quinta ou no sábado, precisa agendar para nos ajudar em todo aquele protocolo sanitário, ok? E vamos terminando agora cantando um clássico da música cristã também, chamado Castelo Forte. Foi um hino oficial desse movimento de que, diante do que Deus é, nós vamos seguindo em frente. Amém? Um grande abraço, que Deus continue abençoando a sua semana e, se Ele permitir, estaremos juntos no domingo. Fique na paz e até lá.